quero compartilhar agora com vocês, nesses minutos que nos restam. Vou tentar não ser muito prolixo, mas eu quero me ater aqui nessa noite, gente, ao tema que a igreja está propondo para o mês. Para quem não sabe, a gente está aqui numa imersão dos propósitos da nossa igreja, né? Dos propósitos da igreja de Cristo, que nós acreditamos que são os propósitos da igreja de forma geral, e é o que a gente aplica aqui para a DR. E o pastor Paulo, há muitos anos atrás, ele participou, nosso pastor Paulo Silas Reis, ele participou de uma conferência lá na Califórnia, nos Estados Unidos, na igreja de Saddleback, e lá ele ouviu o pastor Rick Warren falar sobre algo muito interessante naquela época, que eram os propósitos da igreja. Ele inclusive escreveu um livro sobre isso. Para você que conhece aquele livro Vida com Propósitos, ele escreveu primeiro o Igreja com Propósitos, a fim de aplicar aquilo para a realidade da sua igreja. Então o início, a intenção dele não era comercial, mas era para abençoar a própria igreja. Acabou que o livro foi um sucesso, vendeu, acabou fazendo outras edições também, e aí o pastor Paulo trouxe isso como realidade também, desde aquela época, muitos anos atrás, para poder aplicar um método de desenvolvimento saudável de igrejas, né? Então a ADR também, o pastor Paulo, inspirado por Deus e pelo que aprendeu lá, ele buscou em Deus como aplicar isso para a nossa realidade, como aplicar alguns princípios para a nossa igreja. E em cima disso, então, que o nosso pastor, ele trouxe como missão e visão da igreja, baseada em 5 princípios, 5 propósitos. Eu não sei se tem aí para projetar, porque o pastor Wallace, inclusive, todo domingo está sempre lembrando também, mas se tiver, os 5 propósitos da igreja que nós aqui na DR trabalhamos, está aí, ó. Então nós estamos mergulhados aí nessa série, desde junho, focando na evangelização. Mês passado a gente falou muito sobre evangelização. Esse mês agora, julho, discipulado. É o que nós cremos que Deus tem para nos trazer entendimento, né? Primeiro a gente começa evangelizando a pessoa, buscando almas, cumprindo o mandamento de Jesus. Depois a gente discipula essas pessoas para amadurecer na fé. Depois em agosto a gente vai mergulhar também sobre o tema comunhão. Setembro, adoração. E aí a gente termina em outubro com serviço ou ministérios, né? Então nesses 5 pontos, você que gosta de tomar nota, você que gosta de anotar pregação, então já pega seu bloco de notas aí no celular, caneta e papel aí, você gosta de escrever, porque hoje eu vou falar sobre algumas coisas bem interessantes, e se você sentir de anotar isso e guardar no seu coração, eu creio que vai ser bem interessante também. Então hoje a gente vai estar mergulhando no tema discipulado, porque esse mês é o que a nossa igreja está mergulhado com mais afinco, né? E lá no aplicativo, para quem já teve a oportunidade de ver lá no aplicativo da ADR, no nosso app, você que não baixou, vai lá na Apple Store ou na Play Store, né? Você vai lá, busca lá os aplicativos, só você colocar lá, AD Renovação, você vai encontrar o nosso aplicativo. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante que lá tem um documento que chama Cremos. É o credo de toda igreja. O que aquela igreja pensa? O que aquela igreja professa? O que ela acredita? Quais são os princípios que norteiam aquela igreja? E a ADR tem a sua. Você que nunca viu, tem curiosidade, tem lá no aplicativo o documento chamado Cremos. E lá, nesse documento, você vai ver que esses 5 princípios estão lá. Então, desde da sua formação, na sua constituição, a ADR tenta trazer esses 5 princípios para a formação da igreja. E lá, eu quero ler com vocês o que está definido como discipulado, que eu acho bem interessante. Eu quero trabalhar um pouco sobre esse tema com vocês aqui hoje. Então lá no Cremos da nossa igreja, vocês vão ver que está no segundo tópico dizendo assim, que um dos propósitos da igreja é cultivar a maturidade espiritual e o caráter divino, pois fomos criados para tornarmos-nos como Cristo, incluindo o desenvolvimento de hábitos que são necessários para o crescimento espiritual. Isto é discipulado. Isso o nosso pastor, inspirado por Deus, escreveu, então está lá no Cremos da nossa igreja. Então essa é a definição que a gente tem na DR como discipulado. E aí tem 3 pontos que eu quero ressaltar aqui com vocês, disso que eu li agora, desses pontos que está no Cremos, porque um primeiro aqui, que se vocês forem observar, a primeira coisa que eu falei, que nesse propósito de discipulado, então, como crentes, nós devemos cultivar uma maturidade espiritual e um caráter divino. Quem cultiva algo
não vai cultivar em terra ruim. Quem cultiva algo não vai cultivar, não vai plantar lá, não vai colocar uma semente de beterraba esperando colher cenoura. Então eu acho interessante porque no Cremos a gente vê que lá tem isso, que quem cultiva algo espera um resultado. E o que a gente está cultivando então? Maturidade espiritual e caráter divino. Se você quer bons frutos sejam gerados através da sua vida, é necessário então que você olhe o que você está cultivando no seu coração. Porque às vezes a gente quer ter um caráter divino, a gente quer ter uma maturidade espiritual, mas aqui eu estou falando com jovens, adolescentes, vocês que estão desenvolvendo na fé, desenvolvendo na vida, e muitas vezes pessoas até de 50, 60 anos ainda são um bebezão espiritual. Por quê? Ele vem para a igreja há 20, 30 anos, mas ele continua, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor. Continua sempre terceirizando a espiritualidade dele. Então aquela pessoa que já deveria ser madura espiritualmente o suficiente para disciplinar os seus filhos, a sua família, é uma pessoa que talvez não tenha uma vida de oração, uma vida de dedicação, de leitura bíblica, não é uma pessoa que está buscando em Deus a maturidade para alcançar um caráter divino. Então você que ainda tem alguns meses, talvez você começou a vir para a igreja, começou a frequentar, você ainda está caminhando. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que é necessário que você primeiro vai ingerir leite, assim como o bebê. Ele começa a ingerir o leite, depois o bebezinho ele vai começar a comer alimento mais sólido, mais profundo. Agora, quantos de nós, e isso serve de reflexão para nós, não estamos há 10 anos só bebendo leite espiritual? Só no básico ali. Só no João 3,16, é o único versículo que a gente sabe, e o Salmo 23. Então é necessário, para alcançar uma maturidade e um caráter divino, que a gente mergulhe um pouco mais em cultivar em nós algo que vai trazer crescimento espiritual. Então esse primeiro princípio aqui, que o nosso pastor traz como um dos pilares da igreja, como discipulado, é muito interessante porque a gente começa a entender que para cultivar essa maturidade espiritual, é necessário que eu entenda que Deus age em mim também. E aí eu começo a crescer espiritualmente, mas sempre sendo orientado por alguém. Então a maturidade espiritual e o caráter divino vão sendo gerados. Agora, um segundo ponto nesse próprio documento que eu li aqui para vocês, como discipulado da DR. Porque nós fomos criados, por que a gente busca então a maturidade e o caráter divino? Porque fomos criados para ser como Cristo. Ele não está falando para a gente que o caráter divino e a maturidade espiritual é para ser como o pastor Paulo. Ele não está falando para a gente que eu tenho que olhar para o Neilson e falar, eu quero ser que nem o Neilson. Mas o foco é Jesus. Eu tenho que olhar para ele e ver Jesus nele. Então o líder ele precisa entender que ele precisa fazer com que o discipulador precisa entender que o discipulado ele precisa levar a pessoa a seguir os passos de Cristo. Nós fomos criados então para ser como Cristo. O discipulado ele não vai terminar em mim mesmo. Então o discipulado, gente, ele não é sobre o que eu acho. Não é um jovem, uma adolescente vindo me perguntar o que eu acho, mas o que a Bíblia acha, o que a Bíblia diz sobre você. Não é um tipo de dependência emocional, um tipo de relacionamento tóxico de líderes que vai ter que te orientar o que você vai ter que fazer em cada decisão que você for tomar, não. Mas cabe ao líder e cabe a nós, como criando essa maturidade espiritual e esse caráter divino, entender que nós precisamos ensinar os nossos filhos na fé, ensinar essas pessoas que estão sendo discipuladas a tomar as melhores decisões de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com o que Cristo ensinou. Então o discipulado não termina em mim. Não é para olhar para mim e falar, não, é como ele faz. Mas é para olhar para mim e dizer, é como ele viu Cristo fazer e ensinou Cristo fazendo. Isso é interessante para que não se crie dentro de nós pequenos deuses, né? Senão a gente acha que a adoração ela vem toda para o homem. E nenhum homem foi criado para receber adoração, porque não aguenta. Então é necessário também nós, quando amadurecemos na fé e viramos discipuladores, que tudo que a gente faz tem que ser canalizado para Jesus Cristo. E isso eu acho que fica bem claro aqui nesse documento que o nosso pastor deixa como definição para discipulado, né? Então o discipulado ele é de Jesus e para Jesus. É a doutrina de imitar a Cristo. Ele é o modelo perfeito, não somos nós. Amém? Vocês estão comigo aqui?
Terceiro ponto, nesse mesmo documento que eu acabei de ler. Incluindo o desenvolvimento de hábitos que são necessários para o crescimento espiritual. Isso é muito forte, é muito importante. Porque não adianta nada você ter um discipulador, você olhar para um líder de célula, um líder de NE, você olhar para um líder de jovens, você olhar para um pastor ou um líder de ministério na igreja, e você vê que não existem hábitos que trazem crescimento espiritual. Você vê que não existem hábitos que vão te levar a ter um relacionamento com Cristo. E o que são, afinal de contas, o que são hábitos que vão nos levar a ter um crescimento espiritual? Hábitos que nos levam a conhecer a Cristo. Leitura bíblica, oração e jejum. Jesus Cristo nos disse que é necessário jejuar e orar. A leitura bíblica nos mostra o caráter de Cristo e a Bíblia fala quem é Ele e sobre o que Ele faz, quem Ele é, sobre o que Ele fez. Então a gente só consegue conhecer a Cristo quando a gente olha para a Bíblia e o que ela diz de Cristo. Não é quando eu olho para mim e o que eu acho de Cristo. Porque se a gente faz isso, e o que o mundo está fazendo muito bem, é tentar pegar e extrair da Bíblia qual é a minha interpretação sobre Cristo. E aí a gente começa a formar um monte de pequenos ídolos por aí no mundo. E aí cada um constrói em Cristo a sua imagem e a sua semelhança, o que é o contrário do que a Bíblia diz. E aí muitas pessoas pegam então e vão tentar passar Cristo antes por uma lente social. Tenta passar Jesus dentro de uma cosmovisão social, ou talvez até, quem sabe, sociológica. Então, em vez de extrair da Bíblia o que ela diz sobre a humanidade, o que ela diz de mim, eu tento incluir na Bíblia o que a sociedade, o que nós demandamos, o que a nossa demanda tem para a Bíblia. E aí a gente tenta fazer com que a Bíblia convença os nossos pecados, quando ela diz exatamente o contrário. E aí a gente para de chamar de pecado o que era de pecado. Então um verdadeiro discípulo, um verdadeiro discipulador precisa ser fiel à Bíblia. Hábitos que nos levem a amadurecer na fé. Hábitos que nos levem ao crescimento espiritual. E hoje é uma noite de reflexão, porque se você não tem costume de ler a Bíblia, de orar e de jejuar, talvez você não está crescendo muito ainda espiritualmente. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é dentro da definição que a nossa igreja traz como discipulado, mas eu vou entrar já no texto bíblico aqui para a gente poder fazer uma conclusão. Qual é a reflexão que eu faço nesse terceiro ponto? Pense quais são os seus hábitos. Pense como é o seu dia. Como você vai acordar na segunda, na terça, na quarta-feira. Porque talvez você já tenha programado o horário que você vai pegar o metrô, o horário que você vai pedir Uber para chegar no trabalho e para ir para a faculdade. Mas em nenhum desses programas você colocou qual o momento que você vai ler a Bíblia, qual o momento que você vai orar e qual o momento que você vai louvar. A gente consegue se programar tanto para tanta coisa na nossa vida, mas para o que é necessário para o crescimento espiritual, a gente vai sempre prorrogando, vai sempre procrastinando. Então, que essa reflexão fique em nós hoje. Ser discípulo é caminhar com alguém que te leva para mais hábitos de oração, de jejum, de leitura bíblica. Enfim, tudo isso que eu estou falando, eu falei sobre o que a nossa igreja pensa, agora eu quero partir um pouco mais, claro que o nosso pastor inspirado por Deus trouxe tudo isso que eu mencionei, mas eu quero mergulhar agora com vocês um pouco mais no texto bíblico, exatamente porque Jesus Cristo, ele nos dá uma grande comissão que está lá em Mateus 28, abre para a gente por favor, Mateus 28, do 18 ao 20. Nós vamos ver qual é a grande comissão, então, do 18 ao 20 diz assim: Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Jesus disse que é para ensinar o quê? Volta para a gente desse versículo. Ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei. Então a ordem veio de quem? De Jesus. A ordem vem de Jesus, inspirado por Deus. E depois a gente vai ver que ela vai passar pelo Espírito Santo também. Mas tudo aquilo que Jesus ensinou é para onde a gente vai focar o nosso discipulado.
Então, tudo isso que ele está falando aqui, o que o próprio Jesus deu, essa grande comissão que ele nos dá, que é a de fazer discípulos, de pregar o evangelho, de ensinar as pessoas como viver de uma forma melhor, mais saudável, ter uma sociedade melhor, a partir do que Jesus ensinou. E o Douglas Gonçalves, do Tisascope, ele sempre faz uma analogia, um exemplo que eu acho bem interessante, eu gosto muito. Quem já viu ele falar sobre discipulado, com certeza já ouviu ele falando sobre isso. E o Douglas, ele sempre comenta que aqueles formulários sociais que a gente preenche, na verdade, quando você vai entrar em algum emprego, ou talvez pegar um avião, ele está lá perguntando qual é a sua religião. E geralmente o que você coloca lá? Ou evangélico ou cristão. Só que ele fala, nenhuma dessas coisas nos define no Novo Testamento como palavra. Por quê? A palavra cristão, por exemplo, o pastor Luiz Eurípides até pregou aqui domingo passado, ela vai aparecer 3 vezes no Novo Testamento. Então a palavra que mais define os discípulos de Jesus e as pessoas que amavam e seguiam a Jesus no Novo Testamento não é cristão ou evangélico. Isso convencionou-se para nós hoje que instituímos a igreja. Mas naquela época a palavra que definia a pessoa que amava Jesus e seguia o que Jesus ensinava era discípulo. Então o que a gente deveria pensar como religião, qual é a sua religião? Eu sou um discípulo de Cristo. E é por isso que entender o discipulado é tão importante. Porque senão a gente se apega muito à instituição da igreja, como talvez o pastor Paulo sempre fala aqui, que ele não quer ativistas religiosos, pessoas que estejam ativos na igreja como instituição. Mas o que nós de verdade precisamos fazer é entender que a nossa religião é ser discípulos de Cristo. Aquilo que Ele nos ensinou e, como o texto diz, aquilo que Ele nos ordenou. Então, na verdade, o Douglas até fala, quando a gente vai preencher esse formulário, o desafio é a gente tentar colocar lá no outros embaixo, religião, discípulo de Cristo. Porque, de fato, a gente não é cristão evangélico se a gente for partir do princípio de que a gente está seguindo uma ordem de Cristo. E é lógico que, como igreja, a gente se organizou dessa forma, e é a melhor forma para a gente conviver e poder pregar o evangelho. Mas, de fato, a palavra que vai nos definir no Novo Testamento, e eu quero ver um pouco mais com vocês sobre isso, é a palavra discípulo. Quem são os discípulos de Jesus? E algo que me ajudou muito a escrever essa mensagem de hoje, e entender também esse princípio, o pastor Wallace até indicou aqui para nós, ano passado, nós fizemos uma roda de leitores aqui, é o livro O Custo do Discipulado. O pastor Jonas Madureira, professor do Fernando, né? O Fernando está ali, Jonas Madureira é bênção, e ele escreveu O Custo do Discipulado. Livro fantástico. Gente, para vocês que não conhecem, o livro é fininho, eu nem lembro quantas páginas tem, eu li ele acho que umas 2 vezes. 87, Fernando sabe de cor, hein? 87 páginas, livro fácil de ler, fácil de captar, mas é um livro fantástico. O Custo do Discipulado. E nesse livro, o pastor Jonas Madureira, ele vai nos dar 2 faces do discipulado. O discipulado como seguir a Cristo, entender a primeira fase, que é seguir a Cristo, e o segundo, o lado do discipulado, é fazer discípulos, de acordo com o que Cristo ensinou. Então nisso a gente conversou aqui também, na nossa roda de leitores do ano passado, mas eu quero tentar entrar um pouco mais, porque esse livro me ajudou muito, eu quero talvez que ele possa ajudar vocês também nesse entendimento sobre o discipulado, tá bom? Hoje a gente não tem mais Jesus aqui para nos discipular, né? O Jesus ele se reunia com os discípulos, só que chegou um momento em que ele não estava mais lá. E ele fala isso para os discípulos, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. E os discípulos talvez nem entendiam direito o que Jesus está falando. Quando a gente lê o texto, a gente vai ver que em alguns momentos Jesus falava de uma forma e o texto termina dizendo que os discípulos não entendiam o que ele falava. Os discípulos ainda não estavam entendendo, de fato, o que era o discipulado e qual é a importância do discipulado. Por quê? Era muito simples. Eu estava até assistindo The Chosen essa semana com a Sabrina, e a Sabrina falou, nossa, é muito bom, né? Tem Jesus ali do lado, qualquer probleminha, é só pedir para Jesus, já estava lá, né? Pedir um milagre, era assim, Jesus estava ali com eles. E aí, isso nos leva a trazer, então, uma memória de entender qual a importância do discipulado, porque Jesus não queria que eles ficassem dependendo o tempo inteiro deles. Jesus sabia que ele tinha um ministério e que ia acabar. Jesus sabia que ele ia morrer, só que talvez os discípulos ainda não entendiam isso. Eles ainda estavam muito focados, dentro da cultura judaica, de um líder que viria libertar eles de Roma, viria libertar eles dessa opressão, e alguém agora que talvez ia trazer um poder político, um poder bélico para Israel, para poder libertar e governar sobre todas as terras. Só que quando Jesus chega, ele fala, vocês não entenderam nada, é tudo ao contrário. E aí Jesus então apresenta para nós a importância do discipulado, e é isso que ele vai fazer então, com Pedro, Tiago e João. E a gente vai ver inclusive, e é muito importante a gente entender que
essa doutrina, o discipulado, que nada mais é do que uma doutrina de imitar a Cristo, é muito importante se entenda que precisa imitar a Cristo, que até o apóstolo Paulo, ele vai escrever na primeira carta aos Coríntios, na primeira e segunda carta aos Tessalonicenses também: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo nunca termina nele mesmo, dizendo, olha para mim aqui, sede meus imitadores, porque eu sei o que eu estou falando para vocês. Mas ele fala exatamente o que Jesus mandou dizer ali na grande comissão. Olha para a ordem que ele deu. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque eu sigo a Cristo é que eu sou alguma coisa. E não porque eu tenho capacidade alguma. Enfim, a ponta da pirâmide precisa ser sempre Jesus e sempre vai ser Ele. Agora, se for para a gente falar de discipulado, eu quero tentar aplicar de uma forma mais prática aqui. Eu quero olhar para a vida de um discípulo. Eu quero olhar para a vida de um daqueles homens que estavam com Jesus. E a gente sempre fala muito sobre o apóstolo Paulo, que não esteve corporalmente ali com Jesus. Mas eu quero olhar para a vida de um desses homens que andou com Jesus, que viu os milagres, que foi chamado para ser discípulo. E o que mais me salta aos olhos é Pedro. E eu tenho certeza que muitos aí se identificam com Pedro, no chamado de Pedro, na personalidade de Pedro, como Pedro era. Então eu quero focar com vocês hoje um pouco em 2 episódios distintos na vida de Pedro. E aí eu quero que vocês foquem no seguinte: existe um Pedro antes de entender a importância do discipulado, e um Pedro depois de entender a importância do discipulado. Então eu quero entrar com vocês aqui no texto de Lucas. Antes, eu quero entrar com vocês no texto de Lucas 18, do 31 ao 34. Porque nesse texto de Lucas, a gente vai ver um Pedro sendo chamado, né? Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: eis que estamos subindo para Jerusalém. 18, 31, é isso mesmo? É isso mesmo, até o 34. Estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, e insultarão, cuspirão nele. O açoitarão e o matarão. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada disso. Os significados dessas palavras lhes era encoberto, e não sabiam do que ele estava falando. Olha só, esse texto expressa para nós um pouco do chamado de Pedro, antes dele entender a importância do discipulado. Jesus ele está falando, você é morto. Jesus ele já havia falado que o ministério dele seria como o de Jonas. Depois de 3 dias ele voltaria. E mesmo assim esse texto conclui dizendo que os discípulos não entenderam nada. Porque talvez eles estavam esperando um outro tipo de manifestação do Messias. E aí, mesmo assim, amando Jesus, Pedro vai chegar no momento da sua vida, em Mateus capítulo 26, do 31 a 35, em que Jesus vai confrontar Pedro. Mateus 26, do 31 ao 35, olha só, o texto na NVI, na minha Bíblia, ele diz que, o título dele é Jesus prediz que Pedro negará. Então olha o que Jesus está falando para Pedro, para eles primeiro. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Até o 35. Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Olha aqui, eu quero chamar a sua atenção para 2 coisas. Primeiro, Jesus está falando para os 12. Jesus está falando para todos. Jesus está falando, alguém vai me negar. Quem é o primeiro a se manifestar? Pedro. Jesus está falando para eles, eu vou morrer e não tem jeito. Na hora que o negócio apertar, vocês vão correr. Porque está falando que quando ferir o pastor, as ovelhas vão dispersar. E aí Pedro: Jesus, eu não sei Tomé eu não confio muito. Eu não sei Tiago, não sei André, mas eu não. Eu não vou te abandonar. Pedro bate no peito para dizer:
Jesus talvez olha para ele com muita paciência e fala, Pedro, você não sabe de nada, Pedro. Você vai ser o primeiro, Pedro. Quando o galo cantar 3 vezes, você vai se lembrar do que eu estou falando, Pedro. E o Pedro, eu? Os outros eu não sei, não posso falar por ninguém, mas eu não vou te abandonar. E Pedro bate no peito, achando que Cristo não sabia do que iria vir, né? Teimoso Pedro, né? Pedro é teimoso. E ele bate no peito e fala, não, eu não vou te trair não, Jesus. Vamos ver o que acontece então depois que Jesus conta isso. Mateus 26 ainda, no 26, agora do 57 até o 75. Versículo 57. Vamos ver a figura de Pedro aí depois desse debate, essa discussão com Jesus. Os que prenderam Jesus levaram-no para Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e líderes religiosos. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ele entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum, embora tenham se apresentado muitas falsas testemunhas. Finalmente apresentaram-se 2, que declararam, este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus, você não vai responder à acusação que estes fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que jure pelo Deus vivo. Diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia agora. O que lhes parece é digno de morte, responderam. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhes deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam, profetize para nós, Cristo. Quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado no pátio. E uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Contudo, ele negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois disso, saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de que Jesus lhe havia dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saiu dali chorando amargamente. Nesse texto tem 2 características de Pedro que eu quero ressaltar, porque me mostra alguém que ainda não tinha entendido a importância do discipulado. Primeira característica de alguém que não entendeu a importância do discipulado na vida de Pedro. A pessoa acha que ela conhece melhor a si mesma do que o próprio Jesus. Olha que coisa, a gente leu um texto em que Jesus fala para Pedro, né? Pedro, vai me negar, eu não vou te abandonar, Jesus. Imagina, eu me conheço, eu sei que eu vou com o Senhor até o fim. Quantos de nós a gente não pensa assim também, né? Quantos de nós somos como Pedro? Jesus, eu vou só até a pontinha ali, mas não vou pecar não. Jesus, eu vou até lá, vou andar com aquela pessoa, eu sei que não presta, mas eu aguento, eu sou forte, eu sou firme. Eu não vou cair em pecado. Quantas vezes a gente deixa de ouvir, talvez, conselho de um discipulador, de um líder, ou de um pai, de uma mãe, porque a gente acha que é autossuficiente. E aqui eu não estou falando de um pai e de uma mãe, eu estou falando do próprio Jesus. O que o próprio Deus fala sobre você, que está na Bíblia, e que muitas vezes você mesmo quer contradizer. Sabe, o que o próprio Jesus nos ensina na Bíblia, o que a própria Bíblia relata sobre você, vai revelar sobre você, a impressão que dá é que a gente olha para Jesus e fala assim, não, mas eu não. Eles eu não sei.
Eu não posso falar. Não posso falar pelo Neilson, pelo Misa, não posso falar por ninguém. Mas pode deixar, eu me garanto, Jesus. A gente tem a mania de achar que a gente conhece melhor a nós mesmos. Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mesmo assim, a gente se acha no direito de dizer, eu não tenho pecado. Ou, para mim tá bom demais desse jeito. Então, quando a gente olha para a imagem de Pedro nesse momento, sem entender a importância do discipulado, a gente vai ver alguém, então, que pensa que conhece melhor a si mesmo do que o próprio Jesus, do que o próprio Deus. E se submeter a alguém, se submeter ao discipulado de alguém, se submeter ao discipulado de Cristo, é saber que você não conhece melhor do que você mesmo, como o próprio Deus que te criou, que te fez gerir na barriga da sua mãe, que conhecia os problemas que você está passando hoje, desde quando você ainda estava no ventre da sua mãe, sabe, quando você ainda nem tinha sido gerado pelos seus pais. Então, a arrogância que a gente tem de diante de Jesus e falar, eu enfrento isso, eu aguento isso, eu posso ir em frente, faz com que a gente não vença as nossas lutas. Porque aí falta humildade, falta arrependimento, falta reconhecimento de que nós não conhecemos a nós como o próprio Deus conhece. Que nós não conhecemos as nossas limitações como o próprio Deus conhece. E a gente fala, eu vou para aquele ambiente, não tem problema, eu vou lá na faculdade, mas eu aguento firme. Eu vou andar com aquelas pessoas, mas eu permaneço firme. Eu vou fazer aquilo que talvez eu sei que não é muito recomendado, mas eu aguento. E aí passa ano, entra ano, você vai se sentindo cada vez mais fraco espiritualmente. E aquilo que era para gerar hábitos que te tragam maturidade e caráter divino, passa a trazer maldição. Aquilo que era para gerar em você vida, só vai gerando morte. Passa ano, entra ano, e nós não conseguimos vencer as nossas lutas. Porque a gente acha que a gente sempre aguenta. E aí não importa mais vir para a igreja, não importa orar, não importa ler a Bíblia, ou estar em comunhão aqui numa festa como essa, porque eu não preciso da igreja, não preciso de ninguém. Eu dou conta de mim mesmo. A gente olha para Jesus assim como Pedro olhou. Mas olha o que Tiago diz então, Tiago capítulo 4, verso 7 até o 10. Tiago 4, do 7 ao 10. A palavra do Senhor diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Submissão, isso é muito difícil. Mas era o que Pedro precisava ter lembrado. Submeter ao Criador, submeter a Cristo. Quando Cristo falou, Pedro, você não vai aguentar. Pedro bateu no peito e falou, Deus, eu não sei eles, mas eu vou até o final. E muitas vezes, eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui, que pensaram como Pedro. Pensaram que ia aguentar. E talvez já estão pagando um preço caro ou ainda vão pagar um preço caro. Por não cultivar aquilo que traz crescimento espiritual. Segunda característica de alguém que dispensa a importância do discipulado, nessa passagem de Pedro. Quando é pressionado, negocia a sua fé, os seus princípios e os seus valores. No momento de pressão, Pedro que tinha falado, eu não te nego. Quando perguntaram, você, o jeito que você fala, você estava com ele. Você andava com ele. Eu não. Vocês estão loucos? Eu não. Nem conheço esse homem. No momento de pressão, na faculdade, quando alguém olha para a gente no trabalho e fala, você é crente. Você é igual esse pessoal aí. E aí a gente não tem conhecimento bíblico suficiente, a gente não ora o suficiente, a gente não quer ser comparado com quem está fazendo escândalo por aí. E é óbvio que a gente nem deveria. Mas talvez tenham mais escândalos porque tem menos pessoas estudando a Bíblia e orando como deveriam. Tem mais escândalo porque a gente não está fazendo a nossa parte. A gente está sempre terceirizando para um líder, para outro líder, para fazer aquilo que a gente deveria fazer em casa. Então, quando a gente é pressionado, quando nós somos pressionados, assim como Pedro, diante de uma afronta, diante de alguém, nós negamos a Cristo também. Porque a gente não quer ser o crente, a gente não quer ser o careta, a gente não quer ser aquela pessoa que
está sendo relacionada com o que está acontecendo por aí no mundo. Mas aí, no fato, talvez, na vontade de não ser como essas pessoas, a gente também esconde o verdadeiro evangelho, que deveria ser pregado através de nós, nesses momentos, para dizer, eu não sou como eles, eu nem sei quem são, eu nem sei quem é esse Jesus. E aí nós que estamos aqui, deveríamos ensinar e pregar, ir pelas nações como missionários, e proclamar o nome de Jesus, nos escondemos e falamos, é melhor eu ficar quieto aqui na minha. Então essa é uma segunda característica de quem não entendeu a importância do discipulado. Quando é pressionado, negocia tudo o que pode ser negociável. Princípios, valores. Princípios que estão claros na Bíblia, valores que estão claros na Bíblia, e talvez por falta de conhecimento, por você passar anos dentro de uma igreja e nunca ter aberto a Bíblia, não faz parte do seu coração, da sua vida, do seu conhecimento. E aí quando você é pressionado, quando alguém pergunta, ou quando alguém vai te confrontar, você não vai ter o que responder, você não vai ter o que falar. Essa é a diferença de alguém que não entendeu a importância do discipulado. Porque você nunca vai ter argumento se você não tem relacionamento. Então, quando a gente olha para a vida de Pedro e vê um episódio como esse, a gente pode sim fazer por analogia e aplicar na nossa vida que somos pressionados todos os dias por pautas políticas, pautas sociais, pautas de imoralidade sexual. A gente é pressionado de tantas formas. E aí, qual é a nossa resposta para isso? Nós somos como Pedro, que diante dessa pressão, negocia os próprios valores e aquilo que acredita, e diz, eu não sou como eles, eu não faço parte deles, e eu não sou eles. Ou nós somos como um Pedro, que eu quero trazer vocês para conhecer agora. Pedro ainda talvez não tinha se comprometido de fato com a obra completa de Jesus, porque não tinha entendido o legado que Jesus queria deixar para ele. Jesus estava ali. Jesus ainda estava ali, vivo. Até antes de ser pendurado no madeiro, antes de ser pendurado na cruz, era muito fácil para os discípulos olhar para alguém e falar, ele é o nosso Salvador. Mas e a partir do momento que Jesus subiu para a glória? Ele não está mais aqui no meio de nós. E aí que vem a importância do discipulado e do legado. Porque é nesse momento que nós vamos conhecer um Pedro completamente diferente. Então eu quero avançar um pouco com vocês na história. Eu quero agora ver um Pedro um pouco mais maduro. Um Pedro agora completamente discipulado. Depois Jesus morreu, foi crucificado, ele ressuscitou, vocês sabem, Jesus antes de subir para os céus, ele falou, eu vou. Em João, o Evangelho de João diz que ele disse, eu vou porque senão ele não vem. De que Jesus estava falando? Do Espírito Santo. É necessário que eu vá, porque eu estou no meio de vocês estão me vendo. Mas quando eu for, vai ser o próprio Deus dentro de vocês. Agora você não vai precisar olhar para Jesus e pedir por um milagre. Se você estender a sua mão, um milagre acontece. Então Jesus, ele fala, permaneçam em Jerusalém, porque vai descer algo do céu. Vocês vão receber, e esse poder que vocês vão receber, vai fazer com que vocês vivam ainda melhor do que viviam comigo aí na terra. Jesus então, o livro de Atos vai começar para a gente, Lucas vai escrever, e nos dizendo então que os discípulos estão reunidos. Eles recebem então a visita e a manifestação do Espírito Santo, todos são batizados com o Espírito Santo, recebem poder, recebem os dons naquele dia, e no capítulo 3 de Atos, depois Jesus já morreu, depois que a igreja agora está sendo formada, a igreja está começando a ter os seus líderes, então pense uma comunidade que perdeu o seu maior líder, o alvo, aquela pessoa que você sabia para quem pedir um conselho, agora eles perderam, mas Jesus já tinha chamado alguns discípulos e deixado um legado na mão deles, e agora é que estes discípulos vão ter que aprender a se virar, sem o Jesus aqui encarnado, mas com Jesus dentro do coração deles, com o poder revestido do céu, com Deus dentro deles mesmos. E aí que eles vão entender qual era a importância de aprender o discipulado de Jesus. Em Atos capítulo 3, depois do dia de Pentecostes e do enchimento do Espírito Santo, o texto vai dizer que Pedro e João, eles estavam caminhando indo até o templo. Essa é uma passagem bem conhecida, tá? Inclusive, tem até música, escrita sobre essa passagem. Pedro e João estavam indo lá para o templo, momento de oração, e na porta do templo, quem que eles encontram? Um aleijado de nascença, uma pessoa que tinha problema nas pernas, desde que nasceu. Está ali na frente e pede uma esmola para eles. Fala, me dá uma esmola. Pedro olha para ele, então, cheio de poder agora, não é mais aquele Pedro covarde,
Ele fala assim, ó, não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. Esse homem levanta, esse homem anda. O texto, em Atos 3, vai dizer que esse homem pulava de alegria, saltava. E aquelas pessoas testemunham isso, sabendo que aquele homem era daquele jeito desde que nasceu. Um aleijado de nascença. Então imagina, primo passando ali, tio passando, nossa, ele está andando, está pulando. Então agora, esse Pedro que antes negou a Jesus e que era covarde, agora cheio do Espírito Santo e vivendo a palavra que o próprio Jesus deixou, é o mesmo Pedro que estende a mão e cura um doente. É um Pedro agora empoderado. Então Pedro ora por esse homem, Pedro e João estão ali, oram por esse homem, se levanta e começa ali a glorificar. E aí tem até aquela célebre frase, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. E a gente tem um monte de canção escrita mais ou menos nesse texto. E ali todo mundo fica maravilhado, todo mundo acha lindo. Depois desse milagre, então, a gente tem mais um expoente na vida de Pedro, a pregação de Pedro. Lá em Atos 2 a gente já tem um Pedro agora que prega e convence as pessoas, não porque a sua oratória era boa, mas pelo poder que ele havia sido revestido, pelo poder do Espírito Santo que estava nele. E agora, depois de curar esse homem, Pedro começa a pregar ali. Pedro começa a pregar, as pessoas começam a ouvir, começa a juntar um monte de gente. E Pedro, que foi chamado por Jesus quando era pescador, estava lá no mar, pescando os peixinhos, viu a pesca maravilhosa. Ou seja, um homem iletrado, um homem que talvez não tinha estudos, um homem simples, agora é um homem que sobe para falar num banquinho, numa pedra, e mais de 1000 pessoas ouvem. Um homem que, empoderado pelo Espírito Santo, agora fala e convence as pessoas daquilo que Jesus queria. Então a gente vai ver que a pregação de Pedro ela é muito impactante, sabe? E todos vão ficando maravilhados ali. Eu quero ler com vocês então Atos capítulo 4, porque é nesse versículo aqui que eu quero focar para a gente concluir essa mensagem de hoje. Atos capítulo 4, e eu quero ver com vocês o que aconteceu depois desse episódio que eu acabei de falar sobre Pedro. Atos capítulo 4, a gente vai ler do 1 ao 20, tá bom? Olha o contraste que a gente tem de Pedro naquela passagem quando ele nega Jesus, quando Jesus vai ser morto, com o Pedro de agora. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados, porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João, e como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram. Olha que coisa linda. Chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Cafás, Alexandre, João e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, eu quero que vocês repitam comigo. Então Pedro primeiro, vamos direito aí, gente. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, amém, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou entre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer em contra. Assim, ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir.
perguntando: que faremos então a esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Olha que resposta fantástica. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a Ele. Eu quero que vocês falem comigo esse último versículo em nome de Jesus. Todo mundo, quando eu falar no 3. 1, 2, 3. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Parece que é um Pedro um pouco diferente agora, né? É um Pedro corajoso, né? Diante do sinédrio, preparado para morrer. E eles falam: você não fala mais o nome de Jesus. Ele fala: é justo que eu obedeça a ordem de vocês, que eu obedeça a ordem de Deus. Eu não posso me calar diante do que eu vi acontecer. Esse versículo para mim é fantástico. Atos capítulo 4, versículo 20. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E a pergunta, a reflexão que fica agora para nós: o que a gente está vendo e ouvindo? O que nós não podemos deixar de falar? Será que existe alguma coisa na nossa vida que está acontecendo que realmente a gente pode fazer com esse discurso de Pedro na nossa vida? A gente pode aplicar esse discurso de Pedro na nossa vida? Porque se você não está vivendo nada, se você não está vendo Deus fazer nada na sua vida, então talvez você não possa dar essa resposta como Pedro deu. Só que agora é um Pedro completamente discipulado por Jesus. Ele entendeu o legado. Ele falou: Jesus não está mais aqui, mas pelo Espírito Santo. E o texto diz que Pedro então estava cheio. Vocês leram comigo? Pedro agora cheio do Espírito Santo. Fala, e mais 5.000 pessoas acreditam e creem. Fala, e o sinédrio tem que ouvir e se calar. E agora, diante de Pedro, eles não têm mais só os ensinamentos de Jesus e a palavra de Pedro. O que deixa esses homens agora transtornados é que, além de Pedro estar pregando e esse ensino continuando, eles mataram Jesus, pensaram que o discurso de Jesus iria terminar, pensaram que o que Jesus estava ensinando iria acabar. Agora, além do ensino de Jesus, de Pedro e os discípulos, tem um homem que estava aleijado desde nascença de pé na frente deles. Eles tinham um milagre que eles não podiam contestar. Diante de um verdadeiro discipulado, existem milagres que ninguém pode contestar. Existe crescimento saudável, maturidade espiritual, existe caráter divino. Diante do discipulado, quando ele é bem feito, mediante as palavras que Jesus nos deixou, existem milagres para as nossas vidas. Quantos creem nisso? Diz amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero concluir aqui com 2 características para alguém que entendeu a importância do discipulado. Primeira característica desse novo Pedro, então, é cheio do Espírito Santo. Alguém que entende o custo e a importância do discipulado é cheia do Espírito Santo de Deus. Pedro agora, ele não é só mais um pescador que segue Jesus. Ele agora é um dos líderes da igreja de Jerusalém. Apesar de ser iletrado e sem instrução, é o homem que prega e mais 5.000 pessoas são salvas. É o homem que prega e através do Espírito Santo as pessoas são convencidas e libertas do pecado. Pedro entendeu que o verdadeiro reino que Jesus veio estabelecer não é material, mas é espiritual. Pedro entendeu que o que Jesus veio fazer na terra é deixar um legado para que todos nós possamos levar o máximo de pessoas possíveis para o céu, para estar junto com Ele. Pedro então, ele entende que existem hábitos necessários para o crescimento espiritual. Uma marca de um discipulado saudável é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Segunda característica desse novo Pedro, de alguém que entendeu a importância do discipulado, a fidelidade. Esse Pedro agora, ele já não se importa mais com a morte. Ele está no sinédrio,
diante de homens que poderiam levar ele à morte. Só que agora ele não está mais naquele momento em que Jesus estava sendo esbofeteado. E não está negando mais, fala, não estou com eles. Agora Pedro entende que nem a vida separa ele daquilo que Deus já tinha prometido. Agora Pedro entendeu que a vida é o menor dos males, porque, como Paulo disse, é lucro agora a morte. Porque se eu estiver com Cristo vai ser melhor ainda. Mas o tempo que Ele quiser me deixar aqui, glória a Deus, porque eu vou alcançar mais pessoas ainda para o reino dEle. Pedro já não se importa nem com a própria vida, porque diante de um verdadeiro discipulado, da manifestação do Espírito Santo de Deus e das palavras de Jesus, a nossa vida não importa mais, porque o reino agora é espiritual, não é mais material, não é o que Ele tem para te dar aqui, não é o que Ele tem para fazer aqui, mas é o que você tem para viver com Ele lá. E isso não tem barzinho que pague, isso não tem bebida, não tem droga, não tem pornografia que pague, não tem vício que vale a pena não ser sacrificado diante do chamado de Jesus. Ele veio para libertar todos aqueles que creem que Ele é o Rei desse reino. Ele veio para todos aqueles que acreditam que o verdadeiro discipulado tem a manifestação do Espírito Santo e tem fidelidade. Pedro agora está diante desses homens. E sabe o que me chama a atenção? Que Pedro diante desses homens agora, antes as pessoas olhavam para ele e falavam, mas a sua cara, o seu jeito de falar, você é um deles. E Pedro falava, não. Agora diante do Sinédrio, Pedro fala, eu sou um deles, eu sou. Porque Pedro agora está disposto a pregar um evangelho de fidelidade. Pedro está disposto a olhar para o que Jesus ensinou e não negociar os seus princípios e valores. Quando a gente entende a importância do discipulado, a gente entende que o evangelho não pode ser recortado. A mensagem que Pedro traz é uma mensagem dura, mas é uma mensagem necessária. A mensagem que Jesus nos deixou não é uma mensagem para confortar o coração do seu amiguinho da faculdade, não é uma mensagem para acolher o pecado daquele seu primo, daquela sua prima, mas é uma mensagem que traz juízo, mas junto traz vida e transformação. Quando a gente entende, então, quando Pedro entende que uma das características é a fidelidade, ele fala, eu não vou negociar a palavra de Deus, o que ele falou está lá, está escrito e é o que eu vou viver. Eu não vou negociar, eu não vou ficar rodeando e não chamando pecado de pecado, inventando outros nomes para aquilo que as pessoas querem viver. Porque o que me espera é o verdadeiro evangelho. O que me espera é o que Deus prometeu, o que Jesus prometeu. Então agora Pedro está disposto a não negociar os seus valores e princípios, porque ele entende que a mensagem do evangelho não pode ser atualizada, não pode ser recortada, não pode ser editada, mas que a mensagem do evangelho é poder para aqueles que creem. A mensagem do evangelho traz vida, salvação e transformação. Glória a Deus. Esses homens agora, esses líderes religiosos estão diante de um Pedro transformado, de um Pedro discipulado. Eles estão lá discutindo o que eles vão fazer. E aí a gente vê então Pedro e João respondendo. Nós não vamos negociar. Vocês param de falar de Jesus, hein? Não vão falar, não vão, a gente não pode. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Só fala de algo que viu e ouviu quem viveu algo. Nessa noite eu quero fazer uma oração por você. Porque talvez você está vivendo já há tantos anos e você não vê mais nada acontecendo na sua vida. Você não ouve mais nada acontecendo na sua vida. E talvez esse tempo todo você sente que não está mais crescendo na fé, sente que não está mais amadurecendo, não está alcançando o caráter divino. E talvez a compreensão do verdadeiro discipulado e a importância de você passar isso para frente para alguém. O que você precisa entender é que isso gera também crescimento em você. Porque quando a gente se torna espelho para alguém, a gente vai edificando a nossa própria fé. Porque a gente não está olhando para nós mesmos, mas a gente tem alguém, um modelo perfeito para olhar. Em Jesus a gente vê que é possível viver essa vida. Em Jesus a gente vê que é possível resistir ao pecado.
Em Jesus a gente vê que é possível submeter-se a Deus. Em Jesus a gente vê que é possível viver um discipulado. Amém?